Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico, criador deste canal, o Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança existe dentro do YouTube. As entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental para a existência do Personas da Dança. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Thiago Soares, um dos bailarinos brasileiros mais conhecidos no exterior. Thiago tem uma carreira brilhante, começou na dança de rua, foi bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e tornou-se primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. O Thiago tem muita coisa para contar. Vamos aqui então, vou mandar o convite para o Thiago, para a gente começar o nosso bate-papo sobre essa carreira. Thiago, pedido para entrar na live. Thiago Soares estará conosco dentro de alguns segundos. Thiago Soares. Olá, Wanderson, meu querido. Rapaz, seja bem-vindo ao Personas da Dança. É um prazer falar com você, viu? Poxa, que prazer, Wanderson. Que legal a gente se reencontrar depois de tanto tempo. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Imagina, é uma honra, Thiago. O seu áudio está um pouquinho baixo, será que tem como aumentar? Espera aí. E agora? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Seus fãs já entrando aqui, mandando muitos corações. Thiago, a gente se encontrou agora, há umas 3 semanas, eu acho, dentro do Teatro Municipal do Rio, e eu saí de lá pensando. Eu já vi Thiago no palco, né? Você esteve aqui no Rio de Janeiro, vi, e obrigado, e um elogio para mim, seja bem-vindo, obrigado. Thiago, e aí eu saí do teatro pensando, poxa, a última vez que eu vi Thiago ao vivo e a cores foi quando ele estava indo para Londres, foi no ano de 2001, 2002, que a gente se cruzou, você estava indo, e eu falei, Thiago, leva essa faixinha aqui, lembra que você pegava uma faixinha comigo para amarrar sua malha? Sim, Falei, lembro. Falei, leva para você. Você falou, obrigado. E 22 anos, 23 se passaram, Thiago. Quanto tempo, né? Sim, poxa, muito tempo. Obrigado. Muito legal você ter lembrado disso aí. Eu, quando te reencontrei no teatro, a gente falou rapidamente, e aí depois eu lembrei, assim, tive a memória da gente lá no teatro, e eu lembro que você estava sempre impecável, com uma malha de cotton, assim, super bem Era. cuidada. Enfim, Eu era bem metido. não, imagina. Eu acho que era o começo de tudo ali. Para mim, era o começo muito da minha carreira. Então, eu estava ali, eu me sentia ali como um jovem talento, mas meio um aprendiz também. Então, eu acho que foi uma época muito linda, que eu tenho memórias muito bonitas. Que bom a gente se reencontrar e parabéns por você fazer esse programa e você criar diálogo para dança. Tem tanto pouco espaço, é tão importante ter essas memórias, ter essas conversas e fomentar esses assuntos. Então, obrigado por fazer isso e parabéns. Thiago, muito obrigado. Eu também me lembro, olha que coisa, nós estávamos sentados, eu e você, assistindo um ensaio numa das salas, e aí eu virei para você, porque todo mundo comentava muito sobre o seu talento, né? Eu virei para você e falei assim, Thiago, você fala inglês? Aí você falou assim, não, é importante, né? Eu falei, eu acho que de repente você vai dançar fora, eu só não esperava que você fosse chegar onde chegou, não é? Thiago, vamos lá. Hoje, você é conhecido hoje, nos dias de hoje, 2025, como alguém que entrega seu talento, sua energia, seu cérebro, sua inteligência para vários estilos de dança. Mas houve um período na sua vida, um período bastante grande, em que você era tido como um bailarino eminentemente clássico, quando você estava ali, sobretudo no Royal Ballet, dançando os grandes balés do repertório clássico, numa companhia de excelência, com grandes partners. E hoje
você volta para esse estilo, então, que foge do balé clássico, e você começou na dança de rua, no break dance, no hip hop, não é? Eu queria que Sim. queria que você falasse do seu início. Sim, olha, obrigado por mencionar isso. Na verdade, eu nem me vejo como alguém que foge do clássico e daquele lugar da linguagem clássica, né, da técnica clássica. Eu sou um artista que sigo fazendo minha aula todos os dias, faço muitos trabalhos, os trabalhos que eu danço, a linguagem é clássica, tem toda aquela disciplina e aquela linguagem das linhas e daquela estética que a gente conhece, mas eu senti a necessidade, como coreógrafo, de criar uma linguagem própria. E desde que eu voltei para o Brasil, acho que tem tanta riqueza nas nossas danças, nas nossas origens, nesse lugar das danças populares e, claro, da dança urbana, que é um lugar da onde eu venho originalmente, que eu senti que ia ser uma pena eu não aproveitar isso nesse conteúdo coreográfico. Uhum. A maioria das coisas que as pessoas gostam de me ver dançar são os clássicos. Então, eu sempre tenho que me preservar e me cuidar para poder estar num certo nível técnico para poder fazer esse trabalho. Mas o meu trabalho coreográfico, especificamente no momento, ele usa muito dessa fusão e muito de outros lugares, e adorei que você mencionou, obrigado por isso. Eu acredito que tem uma riqueza muito grande aí. E o meu começo, eu comecei, meu primeiro acesso à dança foi com danças urbanas, Uhum. passinhos sociais dos bailes charmes do Rio de Janeiro, Viaduto de Madureira, as festas juninas de Vila Isabel, as festas de rua, que no final das festas acabavam tocando charme, hip hop, e ali a gente fazia coreografias, ou seja, passos nossos inventados de clipes e coisas dos coreógrafos dos bairros. E eu tenho muito orgulho desse começo no asfalto, que eventualmente virou os tapetes vermelhos. É, a sua origem, são as suas raízes, né, o Tiago? E Sim. aí, você vai para a escola de circo também? Eu tive no meu começo, lá atrás, a gente, quando fazia parte dos grupos de dança urbana, até um dos coreógrafos, que foi uma pessoa muito importante, chamada Hugo Alexandre, ele Uhum. sempre incentivava a gente a fazer acrobacias. E para você fazer aquelas acrobacias, você tinha uma linguagem, uma técnica para você aprender. E ele criou esse caminho da gente fazer aulas com o pessoal de circo, para a gente poder aprender aquelas técnicas de fazer os flic-flacs, os mortais. Então foi um período que eu tive esse acesso com alguns daqueles grandes treinadores e aquelas pessoas incríveis ali que faziam aula de circo também. E foi Aham. algo que eu levei comigo também um pouco. E por que você foi para o balé clássico? Olha, eu fui para o balé clássico porque eu já tinha, eu tinha um classicismo em mim, sabe, Wanderson? Hum. Até os dançarinos de dança urbana da minha geração, eles todos comentam, poxa, você tinha um jeito diferente, você alongava o pescoço a mais, você esticava a perna a mais, e foi o Hugo Alexandre que me incentivou. No Centro de Dança Rio, eles sempre têm mais meninas do que meninos, e aí ele falou, Thiago, estão buscando meninos lá, você tem os dotes físicos, que tal você ir lá e aprimorar a sua técnica e fazer um pouco de jazz, de balé? No primeiro momento eu não fui tão assim, eu não achei uma ideia incrível por não saber do que era balé, né? O meu acesso a balé era muito pouco. Ah, Mas uma vez que eu cheguei lá, eu entendi a disciplina, entendi aquele rigor, e eu percebi ali que tinha algo para mim, que de alguma forma o destino ele é sábio, né? E tem poesia ali. E quando eu entrei no Centro de Dança Rio, o fato também deles me quererem tanto e eles viam um futuro brilhante em mim, me comoveu muito, e ali abriu a porta do meu destino na dança. e aí, quando você foi convidado lá para fazer dança clássica, você já se via como um bailarino profissional ou isso começou a chegar a você através do que as pessoas falavam?
Eu tive uma transformação comigo mesmo. Eu fui percebendo que essa linguagem do clássico, essa linguagem das roupas, dos figurinos, das malhas desse rigor de a repetição e de repetir muito e eventualmente você conseguir fazer, tinha algo ali que me emocionava muito e que me fazia meio obcecado pelaquilo. E eu acho que essa obsessão, essa coisa por querer ser melhor, eu fiquei meio apegado a isso. E isso Uhum. criou uma força interna. Eu venho de uma família de classe média, que assim, a gente cresceu com dificuldades, mas com um estado mental muito saudável. E uma vez que eu descobri a dança, eu senti que era a minha voz aquilo, sabe? Eu senti que era o que eu tinha que fazer. Então, Uhum. foi amor à primeira vista, assim, uma vez que eu realmente senti o que era o ofício de dançar. Que legal. E você fala aí desse estado mental da sua família. Eu não sabia que a sua sobrinha me seguia. E eu sigo a ela também, porque eu acho até um pouco deselegante ser seguido e não seguir. Ai, E que bom. aí, de repente, ela me manda quando eu faço a divulgação da entrevista, ela escreve assim: Wanderson, que bom ver você e meu tio juntos de novo. Eu falei: peraí, ela é sobrinha do Tiago? E eu já tinha visto algumas fotos dela, muito graciosa, né? Sim. Sim, ela é uma artista. Eu conheço pouco a arte dela. É muito delicado porque eu tenho, óbvio, eu fico com muita curiosidade, vendo, acompanhando. Meus pais vão me dizendo como é que ela está indo. Eu também vejo pelas redes sociais, mas eu sinto às vezes até um pouco de pressão, né? O que eu comento, o que eu projeto, por a gente ter o mesmo ofício. Mas ultimamente eu tenho visto o progresso dela de uma forma muito interessante. Ela está se transformando numa artista que tem algo diferente, que tem algo especial. E isso está me gerando muita curiosidade. Então, quando a gente é família, eu não sei, tem uma coisa complexa, porque a gente também não quer opinar do ponto de vista de ser família, mas você quer opinar do ponto de vista profissional. Então, eu tenho gostado muito de ver o progresso dela. O meu pai, o avô dela, me conta muito mais do que ela acha, então eu sei bastante do que está acontecendo ali e eu acredito que ela vai ter uma carreira bastante interessante na dança. Eu também. A gente que conhece dança e vê aquelas fotos, sabe que está diante de uma menina que é diferenciada. Parabéns. Tiago, e aí você entra para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é esse templo da dança clássica, que é almejado por todo bailarino brasileiro, pelo menos a grande maioria. Como é que foi para você, de repente, sair da dança de rua ali, né, do que você fazia, e de repente tá fazendo o Solor de La Bayadère da Makarova? Como é que é isso? Poxa, foi mágico. Como eu te falei, eu tive um processo de transformação, né? Uma vez que eu entrei nessa coisa da dança clássica, eu tive um mentor que foi uma pessoa muito chave na minha carreira, chamado Dino Carreira. Não sei se você lembra do Dino. Sim, nós íamos falar sobre ele, mas pode começar. O Dino foi uma pessoa muito interessante, porque ele entrou na minha vida. A Marisa Estrela, diretora do Sem Dança Rio, quando eu ganhei o direito de representar o Brasil na França, a Uhum. Marisa me levou para o Dino e falou: Dino, cuida desse menino agora, porque de alguma forma eu também estava numa época que a minha personalidade ainda estava em construção, personalidade. Adolescência, né, Tiago? Exato. Adolescência. Personalidade difícil, chutando a caixa de breu, respondendo professor, aquelas coisas. E me achando o máximo antes do tempo. E ela me levou lá para o Dino, de alguma forma, me domar. E quando eu encontrei o Dino, a princípio deu meio choque ali, a gente tinha toda uma tensão, mas eventualmente, Wanderson, eu percebi que ele foi
o combustível mesmo assim para me guiar, porque ele foi uma pessoa muito fundamental nesse começo e ele me deu essa mentoria. Então, quando eu entrei para o municipal, ali com a dona Dalau, né, na direção geral, Gustavo Mulajoli, todas aquelas pessoas que tinham muito entendimento, eu também tinha esse respaldo do Dino, eu tinha aquele olhar ali por trás, cuidando. Então, eu mergulhei naquilo de cabeça, a minha vida virou o balé, a minha Uhum. vida era só dançar. E quando você encontra alguém que acredita em você incondicionalmente e você tem algo para você se defender, você tem algum talento, é maravilhoso, porque era um projeto que a gente estava ali junto em busca de algo. E a ferramenta eu tinha, graças a Deus, o físico e a juventude. Então, eu mergulhei de cabeça e foi uma, como eu te falei, foi meio que uma obsessão pelaquilo. Entrei para o municipal, quando eu voltei do concurso de Paris, o Dino falou com o Gustavo Mulajoli. O Gustavo estava todo empolgado, não, o menino vai ser solista, e o Dino falou para ele, não, deixa ele no corpo de baile, deixa ele no corpo de baile. E eu fiquei lá, né, penando, assim, trabalhando, né, eram grandes profissionais do corpo de baile na época, então já era maravilhoso estar no corpo de baile, mas você fica ali naquele trabalho árduo, né, de repetição e de ficar ali na linha. Ou seja, é um trabalho árduo, né, estar no corpo de baile. As pessoas não sabem o quanta excelência tem naquilo, né, de você ficar ali, seguir as regras, esperar quando tem que esperar. Então, assim, foi uma baita de uma escola para mim estar no corpo de baile. E, eventualmente, eu comecei a mostrar um pouco mais meu talento. A Dalau também acreditou muito em mim, ela acreditou Uhum. que eu ia virar um bailarino de sucesso. E aí a Makarova chegou e me escolheram para ser soloura. Então, foi uma coisa incrível, assim. Foi um momento muito extraordinário da minha carreira. Maravilha. Olha, muito bom você ter a sua intuição, a sua sensibilidade, ter feito com que você obedecesse ao Dino, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa agora, antes da nossa entrevista, eu queria antes pedir desculpas aqui a várias pessoas que mandaram mensagens, mas é que o senhor Tiago tem um jantar daqui a pouco, aí eu estou correndo com essa entrevista, senão a gente ficaria 2 horas Fica aqui. tranquilo, fica tranquilo. A gente pode fazer uma outra e vai ser um grande prazer. Tiago, então eu estava fazendo uma pesquisa agora, antes da nossa conversa, e aí eu li que ele disse para você primeiro ficar um tempo no Rio, no Brasil, antes de tentar uma carreira no exterior. E para um jovem cheio de energia, não é fácil escutar isso. Sim. Isso aconteceu mesmo? Ele falou isso para você? Ou é invenção da internet? Não, aconteceu, aconteceu. Na verdade, a nossa ideia de projeção de carreira, quando eu entrei para o Teatro Municipal, obviamente eu me apaixonei pelo teatro e eu Uhum. senti também que eu queria poder ter uma contribuição, né, com o teatro. E o teatro é um teatro nosso, né, da nossa cidade. E o Dino entendia que eu precisava ser parte do corpo de baile, errar. Ele percebia que eu tinha que passar pelo aquele processo, mesmo já sendo um talento laureado, ter ganhado medalhas. E às vezes isso não caía muito bem para mim, sabe? Eu lembro que uma vez saiu um elenco de Copélia, a Copélia da Dalau, e é um balé lindo, né? E era vários bailarinos, Rodrigo Negri, Rodriguinho Negri, tinham outros bailarinos da minha geração lá na frente no casting, e eu achava que eu ia pelo menos aprender o Franz, e aí não, eu fazia lá um último lugar, lá na Mazurca e tal, e eu lembro que aquilo causava uma frustração, porque eu entendia que eu tinha algum talento, mas era parte de um processo de construção de um artista. Hoje, essa espera que eu tive, Wanderson, eu agradeço tanto ao Dino, eu agradeço tanto ao Gustavo, o Molajolia, tanto essas pessoas que me fizeram passar por esse processo. O que eu acredito que foi muito bom é que, eventualmente, eu pude criar a minha marca, o meu estilo de dançar, a minha maneira de dançar, porque eu estava
mesmo com pouco tempo para me projetar, eu estava com um processo feito saudável, que é etapa por etapa. Então, quando eu fui fazer o Solor, era muito pouco tempo, mas eu estava muito preparado. Eu estava muito preparado para fazer o Solor. Eu subi ali sabendo o que eu ia fazer, fisicamente, o que meu corpo precisava fazer. Óbvio, né? Com a falta de maturidade, mas com o vigor e com a potência necessária para o papel. Então, a minha trajetória no Municipal foi de muita alegria, eu tenho só memórias muito lindas, é um teatro que ele emociona todo mundo, né? Eu tenho, assim, muito orgulho de ter contribuído para uma casa tão importante. Alguns anos atrás voltei, o diretor da ópera me chamou para fazer um balé, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com os bailarinos e quando ele me falou o que você gostaria de fazer, eu fiquei tão assim que eu falei, eu quero trabalhar com todo mundo. E ele falou, mas não, mas todo mundo, peraí, todo mundo é muita gente. Eu falei, eu gostaria de todo mundo, eu gostaria de trabalhar com o coro, com a orquestra e com o balé inteiro. Ele falou, olha, é um grande desafio, mas eu tinha esse sonho de ver a companhia toda junta. E eu tive o privilégio de fazer o Bemarche, as Noites de Berlioz, e é algo que nunca mais sai da minha memória. Eu lembro de ver o elenco todo no palco, assim, desde Ana Maria Botafogo, Cecília Kersh, dos primeiros bailarinos, Cícero, todos eles. E aquilo ficou para mim, porque eu acredito que o teatro ele é um teatro complexo, né? Ele é um teatro que ele ali envolve muitas coisas políticas e muitos momentos, mas eu acredito que ele é um teatro que ele, quando precisa colocar um grande show, ele se conhece muito bem. E eu acho que a riqueza do teatro é essa fusão da geração que está lá há muito tempo, combinado com os jovens. E isso, no tempo que eu tive o privilégio de estar com eles, estava muito rico, muito vívido. E eu senti ali que foi muito bom esse reencontro. Então, eu tenho memórias muito lindas do teatro e histórias engraçadas também que a gente viveu ali, aquelas histórias de camarim, pessoas que já não estão mais com a gente. Mas é um privilégio nosso ter feito parte um pouco daquela história. Eu acho. E me fala do Royal, porque o Royal, o Teatro Municipal é uma grande casa, obviamente, mas o Royal é uma companhia que não para, não é? É como se fosse uma companhia que trabalhasse 24 horas por dia, e vocês dançam de tudo, você dançava de tudo ali. Me fala dessa experiência de estar num lugar onde a dança vem em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugares. Olha, o Royal é um lugar que meus sonhos se tornaram realidade ali, né? Então eu tenho uma gratidão eterna, que transcende muito de tudo, assim. Eu tenho uma gratidão de todos os dias. Eu acho que foi a faculdade, assim, a complexidade de uma faculdade num ofício. Então, para mim, é um lugar de muito aprendizado. O Royal é uma companhia internacional que entendeu muito bem que dialogar com artistas de vários lugares do mundo traz uma riqueza muito grande. Ao mesmo tempo, é uma companhia que preserva o seu repertório e preserva a sua linguagem. O Royal Ballet ele tem a sua tradição dos grandes coreógrafos estarem estabelecidos e criaram uma linguagem, uma maneira de executar a técnica clássica que tem uma teoria, um formato que é uma tese deles. E aquilo é muito bonito, aquilo infecta todos nós porque tem uma beleza estética, tem uma pureza. E quando eu fui para lá, eu tive que passar por Esse filtro. esse filtro deles. E foi muito lindo. Mas eu acho que o que aconteceu comigo dentro do Royal foi muito bacana, que eles perceberam que eu era um artista latino, que eu era um artista diferente, e eles me deram o direito de ser eu.
E eu sempre, Wanderson, inclusive nos anos que eu passei na Rússia, eu tenho grande respeito pelo balé russo, aprendi demais com aqueles grandes artistas. Eu tive o privilégio de estar lá e poder ver e dançar com eles. Mas eu nunca quis ser uma cópia de um russo. Eu quis aprender Uhum. com eles. E a mesma coisa na Inglaterra. Eu fui para lá e eu tive o privilégio de ter esses grandes, né? Jonathan Cope, Anthony Dowell, Dusty Bussell, todos esses grandes nomes onde eu pude sugar, pude aprender, pude escutar. E os grandes maestros, né? O Sasha Gajanov, Leslie Collier, todos aqueles maestros que estão lá há anos, eu tive o privilégio de poder aprender com eles, mas eu sempre percebi que eles me deixaram ser o Tiago, eles me deram um espaço para eu poder me projetar e me expressar da forma que eu quis ser, e aí eu pude criar um pouco da minha jornada própria e não Uhum. só replicar o que já fizeram em outras gerações. Então eu me sinto assim, muito feliz com a minha jornada lá. Eu tive partners incríveis, né? Eu tive o grande privilégio de, por muitos anos, dividir cena com Marianela Nunes, com Carlos Acosta, com todos esses grandes artistas. E quando você Roberta está Marques. Roberta Marques, que é minha parceira de tantos anos. E quando você está com essas pessoas que são muito grandiosas, você aprende todos os dias. Então, é muito lindo. O Royal é uma máquina de criar sonhos e de criar É. grandes produções. É uma instituição que, como empresa, também funciona muito bem, porque eles têm todo um mecanismo, tem toda uma coreografia técnica que acontece ali por trás, que é incrível. Então, é um lugar para a gente ter como referência e ter ali sempre visitar eles e tentar entender o que eles estão fazendo, porque, de alguma forma, criam-se os trends a partir dali, né? Agora, o Royal é uma companhia que trabalha artisticamente sem influência política, não é? Olha, você diz do ponto Eu de digo vista. assim, a gente tem aqui o nosso maior modelo é o Municipal do Rio. Quando muda o governador, muda a direção da companhia, que vem com tanta coisa nova, boa ou ruim, mas são coisas novas. E aí muda-se muita coisa. E isso interfere na tradição, interfere na qualidade, interfere no resultado final, no produto final. E quando a gente fala de um Royal Ballet de Londres, o que eu percebo olhando de fora? Os primeiros bailarinos têm as suas personalidades preservadas, isso é nítido, é como você disse, o que aconteceu com você aconteceu em gerações anteriores. Mas a gente vê um corpo de baile homogêneo, apesar da companhia ser uma companhia multinacional. Não, ali você não vê no corpo de baile alguém que tenha vindo da França, do Brasil, da Rússia, do Peru, não tem isso, você vê um grupo homogêneo. Sim. Isso tudo é uma arte em alto grau. Essa é a minha pergunta. A política não chega aí, não é? Não interfere no fazer artístico, Sim, como olha, interfere aqui no Brasil. sim, pode ser que alguém tenha uma opinião talvez diferente. Eu vou te dizer o que eu vivi no Royal Ballet. Uhum. Uma das coisas que eu sempre admirei do Royal Ballet é que quando eles vão tomar decisões às vezes importantes ou até decisões difíceis, eles têm um board. E esse board são um grupo de pessoas que atuam numa espécie de diretoria junto com a direção. Só que essas pessoas, elas têm opiniões diferentes. Eu acho que a beleza de você ter um board é você trazer pessoas com ângulos e perspectivas diferentes e aí você cria uma opinião do coletivo, mas que tem uma ampla visão. Eu acho que isso é a riqueza dessas grandes companhias para poder cuidar da excelência. Porque, às vezes, quem está liderando uma companhia... Eu vivi isso sendo diretor do Ballet de Monterrey, que eu Uhum. tive muita alegria lá. Eu fui guiado pela senhora Yolanda Santos e eu tive um grande prazer, porque ela tem muita experiência, e ela me falou, olha, o board vai trabalhar junto com você. E às vezes as minhas decisões eram minhas, mas eram também
do coletivo do board. Então, você entende que uma maquinária de uma companhia é muito maior do que a opinião de uma ou duas pessoas. Tem um olhar muito mais amplo e muito mais projetado para onde a companhia está indo e o que ela quer dizer também. Eu acho que o Royal é uma companhia que preza pela excelência. Eu vivi momentos muito lindos de entrega, mas também vivi momentos de pressão, onde eu senti na pele aquela pressão da entrega. E isso é incrível, porque é um teatro que trabalha para entregar o melhor produto que a companhia pode entregar, e eles têm uma responsabilidade muito grande com o turismo, com as pessoas que compram ingresso. Então tem uma relação muito séria com essa entrega. Eu acredito que o Teatro Municipal, os anos que eu tenho acompanhado, todas as vezes que tem uma direção específica, eu tento olhar e tento observar o que a direção quer fazer com o projeto da companhia, porque cada direção tem uma perspectiva, alguns querem incentivar os jovens, outros querem preservar repertório, outros querem criar trabalhos novos, e eu acredito que esse processo de renovação a cada 4 anos cria-se uma dificuldade para você continuar um projeto. Mas eu acho, a minha opinião pessoal, e isso não é uma opinião direcionada a nenhuma gestão, eu sou amigo de várias pessoas que estão lá, inclusive no momento. A minha opinião é uma opinião de fã do teatro. Eu acho que o Teatro Municipal é uma casa muito grande, muito importante, e ele é um teatro de muitas mãos. Eu não acredito. Eu vou te dar um exemplo, e é um exemplo pessoal, porque eu prefiro me usar como exemplo. Sim. Quando eu fui chamado para fazer o balé O Bemarche, para fazer um balé, eu falei na época, acho que o dirigente geral era o senhor Aldo Mussi, e o dirigente da ópera que me chamou era o André Heller, e era a direção artística de Cecília Kersh e Ana Botafogo. Quando eu tive um pouco de reunião com eles, eu percebi, olha, isso é uma pressão de uma magnitude enorme. Eu falei, olha, vou fazer, eu aceito o desafio, quero, mas eu preciso de algumas mãos comigo. E eu fiz uma curadoria de mãos. Eu trouxe Renato Cruz, Oscar Metsavá, Maneco Kinderé, Caio Blá. Ou seja, eu trouxe uma equipe porque eu senti que, por mais que a coreografia era minha, a visão era minha, eu determinava, eu falei, isso aqui é um projeto muito grande, é um projeto de muitas mãos. E eu sigo acreditando que o teatro, ele tem história o suficiente e ele tem peso suficiente. A gente teve ali, né, Maria Callas, todos esses grandes, Maria Botafogo, Zaha, todos esses grandes artistas passaram por ali, contribuíram. Então eu acho que tem uma magnitude que é muito maior do que a opinião, talvez, ou a visão de poucas pessoas. Então, eu acredito que esse lugar do coletivo vai sempre ser a melhor. Óbvio, né? Você sempre precisa de uma direção e uma guia, mas eu acho que são muitas contribuições. Se a gente olhar para a história do corpo de baile, são muitas pessoas incríveis. Vamos aqui, na nossa geração, vamos lá, todos os primeiros bailarinos eram estrelas, os ensaiadores, essas grandes pessoas. Outro dia eu vi que você entrevistou a Renata Viziani, teve uma trajetória fenomenal dentro do teatro. Então, eu acredito que o teatro ele é um teatro de muitas mãos. Mas é bem verdade, concluindo, que esse processo político atrelado, né, às decisões artísticas talvez não ajude. Talvez não ajude. O que você acha? Eu acho que tem muito de verdade do que você fala, e eu acho que isso vem de uma experiência muito grande que você tem pelo mundo afora, não é? E eu concordo muito com o que você falou. E aí eu tive pensando no seguinte, você acabou ampliando um pensamento que eu tive quando eu vi Maiara Magre aqui, foi quando eu e você nos reencontramos, dançando o Lago. Eu falei, que bailarina com um verniz internacional. É diferente,
é muito diferente. É como se tivesse uma aura no entorno daquele corpo. E eu fiquei pensando, eu acho que isso tem a ver com para quem você dança. Aqui no Rio de Janeiro, você não dança nem para vereador, eles não vão ao teatro assistir nada. E na Inglaterra, você dança para a família real, não só a realeza britânica, mas a realeza europeia. E aí você ampliou esse pensamento quando você falou que existe uma preocupação com o turismo, não é? Com a qualidade daquilo que você vai apresentar para aquelas pessoas que estão habituadas com produtos de qualidade. Não se apresenta qualquer coisa para um produto, para um público europeu. Aí eu queria te perguntar, você acha que o público para quem você dança pode sim ou não influenciar na sua maneira de dançar? Olha, eu acho que não deveria, sabe, Wanderson? Eu não sei se eu concordo. Eu entendo o ângulo que você está falando, mas eu não sei se eu concordo. O Teatro Municipal, ele é um teatro ilustre, ele tem muitas pessoas. Não, eu estou falando já de um modo geral, quero focar mais no Royal também, no Sim, Royal. sim, Né? Ali sim. vocês dançam para pessoas que estão habituadas com um grau de exigência muito grande. Isso influencia? Olha, eu acho que tem eu acho que tem o lugar da excelência. Ele não depende muito de quem está na plateia, sabe? Hum, Eu acho que é o exercício do processo de entregar excelência. Até o Royal tem um projeto que ele é para as escolas. Eu até esqueci o nome. Eu fiz algumas vezes e às vezes eram escolas um pouco menores e com poucos alunos. Tiago, E aí, desculpa te interromper, eu preciso registrar aqui a presença de Manuel Proa, aderecista do teatro, que por favor, ajudava na composição das nossas roupas, enfim. Manuel, seja querido, bem-vindo, e os demais querido, também. querido, querido. Mas assim, resumindo, até quando a gente fazia esses programas para as escolas, a gente sempre teve essa pressão de entregar os melhores espetáculos, os melhores ensaios. Eu acho que essa relação com quem está na plateia, não, eu acho que não. E até eu acho que eu acredito que o teatro, pelo que eu sinto, eu só queria te dividir meu pensamento, tem uma relação muito saudável com o público. Eu acho que o teatro tem um público muito caloroso e muito bonito e que ama o teatro e que gosta do teatro. Eu acho que ali a entrega da excelência é um processo, né? E às vezes o que eu acho excelência técnica, talvez outros tenham gostos diferentes. E eu acho que a beleza da gente ver diferentes solistas é isso, é que traz essa riqueza de diferenças, nuances. Foi bem verdade que a Mayara está muito bonita, ela está num momento lindo da carreira, e foi lindo ver o Vitinho também, que é um bailarinaço, e foi um grande prazer de estar ali com eles. Mas eu tenho escutado que tem algo. Eu não estou tendo o privilégio de ver tanto municipal. Eu escutei que tem alguns jovens artistas com muita projeção e que têm bastante possibilidades. Então, eu acho que a busca da excelência, a gente sempre tem que ter um pensamento ali positivo, sabe? E um pensamento de que é possível. É, E acho que é isso. mas eu queria realmente me focar ali na sua experiência dentro do Royal Ballet. Tiago, você é um bailarino que recebeu muitos prêmios importantes, né? Você falou aqui de Paris, mas a gente tem a medalha de ouro de Moscou. Dentro da Inglaterra você também foi premiado. Esses prêmios são muito importantes, eles ajudam a tornar o indivíduo artista conhecido e abrem portas também. Eu quero saber de você, independente desses prêmios, que são muito importantes, mas qual é o legado que você pretende deixar para os jovens com quem você já trabalha futuramente? Olha, obrigado. Eu estou até preocupado que eu estou com 1% de bateria. Olha, eu gostaria, primeiro, de deixar sempre uma mensagem de que é possível. A gente aqui, às vezes, tem acesso à dança através de outros caminhos, e às vezes a gente se questiona se isso é possível ou não, se é possível se profissionalizar, se é possível a gente tornar os nossos sonhos realidades. E eu quero sempre deixar essa mensagem de que é possível. E a outra coisa
eu sempre trabalhei muito para a gente ter uma identidade própria. A nossa dança é nossa e a gente precisa comunicar da forma que a gente sente, da forma que é a nossa cultura, com uma relação real com o que é, quem a gente é. E não cópia de outros. Eu acho que a gente pode olhar para todos esses grandes artistas de outras companhias e aprender e trocar com eles, dialogar com eles, mas eu acho que a nossa brasilidade, a nossa cultura, os nossos professores, as nossas técnicas, a gente tem muita coisa. E quando a gente acredita nisso, às vezes dá certo. Assim, aconteceu comigo, eu saí do Centro de Dança Rio e com muito orgulho tive lá num período muito longo da minha carreira, podendo viver isso. Então, eu sempre acredito que a gente tem que dar valor ao que a gente tem e à nossa forma de dançar. Então, a gente pode concluir que um legado que você pretende deixar é a valorização da originalidade, né? Exato, exato. Thiago Soares, você acabou de falar que está com 1% de bateria. Eu não gostaria que a gente terminasse assim de uma maneira abrupta. Meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui no Personas da Dança. Realmente foi um prazer te reencontrar, estar aqui batendo papo com você. Nós estamos em momentos diferentes das nossas vidas e eu acho que isso está fazendo muito bem aos dois, viu? Sim. Olha, Então, parabéns por fomentar essas conversas e no que eu puder ajudar, no que eu puder divulgar, sempre me manda e vamos ver se a gente conversa com mais calma numa próxima. Tá bom, querido. Um abraço grande para você. Querido. Parabéns por Obrigado tudo que pelo você está carinho. fazendo. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau.